Estamos mais uma vez aqui para mais uma aula do nosso curso de Teologia da Perfeição Cristã. Cumprimentamos a todos que nos veem, nos assistem, nos ouvem. Iniciemos então com a nossa oração ao Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na aula anterior, iniciamos a função ou papel do homem na vida cristã. E esse papel é, acima de tudo, um papel de gratidão, para correspondermos a tudo que Deus nos deu. E falamos que o homem corresponde de três maneiras. A primeira, lutar contra os inimigos espirituais, a tríplice concupiscência, que é instigado pelos dois outros inimigos, o mundo e o demônio. Também correspondemos realizando atos deiformes, atos de caridade, e também pela frequência dos sacramentos, recebendo sacramentos com as melhores disposições possíveis, né? Eles produzem a graça em nós, segundo as nossas disposições interiores. Tratando da concupiscência, da tríplice concupiscência, nós vimos na aula anterior a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Hoje falaremos da soberba da vida, do mundo e do demônio. Apenas para recordar, lembramos que essa tríplice concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida estão na primeira carta de São João, que vai dizer: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Então, nisso aí se baseou a concupiscência, a tríplice concupiscência. E hoje, então, falando da terceira, do orgulho, iniciemos com um enunciado de Bossuet, filósofo lá do século XVII. Ele vai dizer: o orgulho é uma depravação muito profunda. Por ele, o homem, cheio de si mesmo, considera-se seu próprio Deus, levado pelo excesso de amor próprio. Esse orgulho, esse excesso de amor próprio, transforma, como disse Bossuet, o homem em o próprio Deus de si próprio. E disso há uma série de consequências. Né? Primeiro, ele é invadido por um espírito de independência, de autonomia, que o leva a achar que ele sabe das coisas e não deve submeter-se a ninguém. E isso inclui a própria autoridade divina. Depois, esse espírito de egoísmo inclina-o, faz com que ele, na verdade, trabalhe sempre para si mesmo, como se ele próprio fosse o próprio fim de si mesmo. Então, exclui as obras para o Senhor, é tudo tendo em vista a si próprio, né? Ele se considera o Senhor e aquele que deve usufruir dos bens que possui. Também o orgulho produz uma vã complacência, um alegrar-se com o que ele mesmo faz, né? Deleita-se na própria excelência, né? Como se dessa excelência, fosse o autor, como se não tivesse recebido. Se forem dons naturais, recebeu por nascimento, não há mérito algum. Se forem dons que adquiriu sobrenaturalmente, deve isso à graça de Deus. No entanto, ele se considera, é como se diz popularmente, aquele que se acha, né? Ele acha que ele faz bem todas as coisas e sabe tudo. E também se compraz nas suas obras, né? Então, alegra-se nas próprias coisas que faz, né? Gosta de dizer o que faz, de mostrar o que faz, que sabe, que ele é o bom, né? E isso também é efeito do orgulho. Além disso, tem uma tendência a exagerar as próprias qualidades e até atribuir coisas que ele não possui. Já conheci pessoas notoriamente orgulhosas que diziam: eu sou uma pessoa humilde. Ou seja, na verdade, é cega contra os próprios defeitos, diminui os próprios defeitos, às vezes até oculta,
e, no entanto, exagera suas qualidades e, às vezes, atribui qualidades mesmo que não possui. Um outro problema do orgulho é que ele faz a gente preferir a nós mesmos aos demais. Então, se tem alguém que tem que ser elogiado, é ele. Se tem alguém que tem que ser escolhido dentre os demais, é ele. Então, e também isso tem como consequência menosprezar as outras pessoas, ou até desprezar, porque considera que os outros são inferiores a si próprio. Os outros não sabem o que ele sabe, não têm a experiência que ele tem, não têm os dotes que ele possui. Enfim, com isso, menospreza os demais. Tudo isso ainda dá origem também a muita vaidade. É uma busca desordenada da estima dos outros, quer que os outros o reconheçam. Não apenas ele se reconhece, mas quer que os outros também reconheçam, que o aprovem, que o louvem, né? Então, às vezes, vem a jactância, que é aquela inclinação de falar muito de si próprio para os outros, do que faz, do que fez, das qualidades que possui, das vitórias que conquistou, etc. Sempre, obviamente, escondendo os próprios defeitos. E também gera a ostentação, né? Querer destacar-se, né? Chamar a atenção pelo luxo, né? Pela riqueza. Então, ter carro de luxo, ter joias caríssimas, ostentar o seu relógio Rolex, ou a sua joia de diamantes, etc. Ou até, às vezes, uma vestimenta pomposa. Atrair, chamar a atenção das pessoas para essas frivolidades que nada trazem, mas isso é a ostentação. E também leva ainda à hipocrisia, né? A hipocrisia, que é querer mostrar uma virtude que não possui, né? Sem possuí-la, como eu falei há pouco, da humildade. Mas muitas outras, às vezes mesmo dentro da igreja, pessoas que querem aparentar, serem piedosas. Foi a hipocrisia muito combatida por Jesus Cristo, nos escribas, nos fariseus, né? Que ostentavam a aparência de piedade, ou seja, e na verdade por dentro eram sepulcros caiados, como disse Jesus. Então os efeitos do orgulho são deploráveis, já visto tudo que dissemos, né? E ele se torna assim o maior inimigo da perfeição, o maior inimigo da santidade. Por quê? Rouba a glória de Deus, atribui a si próprio a glória que é de Deus. E por isso, vai dizer o apóstolo Tiago, em sua carta, Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes, é a consequência. Tá? Tanto é assim que se confirma também lá no livro do Eclesiástico, que vai dizer o orgulho é o princípio de todo pecado. E Santo Tomás vai dizer é o pior de todos os pecados. Não aquele que é mais abjeto, aquele que causa mais repugnância a nós, mas é o que afasta de Deus, é o maior inimigo, pois nos afasta porque cria uma rivalidade com Deus. Nos tornamos Deus de nós mesmos e com isso afastamos completamente a Deus das nossas vidas. A solução para isso, obviamente, primeiro, meditar muito nos evangelhos, nas verdades e chegar a essa conclusão, que por nós mesmos somos nada e pecado. Tá? Se temos algo de bom, Deus é que nos deu. Nosso mesmo é só o pecado. Se fazemos algo bem, quem merece o louvor é o próprio Deus. Ora, como já vimos também em relação aos santos, já falamos, quando tem um quadro bonito, o elogio, quem merece é o pintor do quadro. Assim, se Deus colocou em nós uma bela virtude que reconhecemos, tá? Quem merece o louvor é Deus e assim devemos fazer. Tá? São Paulo, em 1 Coríntios, vai dizer, que é que possuis que não tenhas recebido? Tá? Então, isso é o princípio da humildade. Vale a pena meditar muito nessas passagens. Pedir a humildade também. Convencer-se de que não a possui. Na verdade, não há alguém na face da terra que não tenha um pouco de orgulho. Uma vez ouvi dizer numa brincadeira, que o orgulho morre 3 dias depois do nosso corpo. Sempre temos resquícios de orgulho. Enquanto não nos convencermos que temos muito orgulho em nosso coração, não nos tornaremos humildes. E também, nessa luta, desconfiar de si próprio, né? E dos próprios juízos. Não achar que sempre está com a verdade. Procurar ouvir as razões dos que são opostos a nós, né? dos que nos contradizem, para ver se não há alguma coisa de verdade naquilo que eles estão dizendo.
esse desconfiar de si próprio também vem dessa consciência que somos inclinados ao pecado. Como já vimos na concupiscência dos olhos e concupiscência da carne, somos muito inclinados a pecar. E também essa consciência de que existem inimigos, né? O mundo, o demônio, como veremos a seguir, que se transfiguram em anjo de luz, vem com a aparência de bem, aparência de verdade, para nos enganar, e se não estivermos revestidos da graça e do poder de Deus, nos deixamos levar. Por fim, é muito bom que o orgulhoso aproveite as quedas, aproveite os insucessos para aumentar essa consciência da fraqueza, de que sem Deus ele não é nada, que tudo que ele pode fazer, principalmente em termos sobrenaturais, vem do poder de Deus, vem de estar unido ao corpo místico de Cristo, de fazer parte, de fazer as coisas com Jesus e em Jesus. Então, outro inimigo espiritual que devemos combater é o mundo. Tá? O mundo, aqui, vamos restringir o conceito de mundo somente àqueles que se opõem a Jesus Cristo e que são escravos da tríplice concupiscência que acabamos de ver. Tá? Então, essas são as pessoas do mundo que combatem os cristãos, os que têm a verdadeira fé em Jesus. Tá? E esse mundo é composto primeiro por incrédulos, tá? Que acabam sendo hostis à religião, porque como as palavras da verdade pegam no pé, então ele se revolta e agride, né? E às vezes são hostis aos cristãos. Também é composto pelas pessoas indiferentes, que não querem saber de religião. Eu costumo dizer que é mais fácil, às vezes, converter um incrédulo que se incomoda, que fica nervoso, bravo, quando pegamos no pé dele, do que o indiferente. O indiferente, para ele tanto faz. Pode falar à vontade, não tem problema nenhum, só não quero saber disso, mas fique à vontade, faça do jeito que vocês quiserem, tá bom. Esse é o indiferente. Né? E ainda existem, aliás, os pecadores impenitentes, né? Aqueles que até acreditam em Deus, né? Mas amam muito mais o pecado e não querem se libertar deles. Acham um sacrifício que não vale a pena, afinal de contas Deus é tão misericordioso, não vai me mandar para o inferno, esse é o pensamento, e não querem largar o pecado por amor a Deus, então eles são os pecadores impenitentes. E ainda existe uma outra classe, talvez a pior delas, que são os mundanos, tá? Que até creem, até praticam a religião, diferentemente dos pecadores impenitentes, mas querem ter uma vida dupla. Querem estar na igreja, mas ao mesmo tempo conciliarem-se com o mundo, desfrutarem de todos os prazeres do mundo, do luxo, do bem-estar, de festas, etc. Né? E com isso até às vezes escandalizam os irmãos em Cristo, né? Levam uma vida muito dissipada, com pouquíssimo recolhimento. Na verdade, é como se dizem, acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Isso é o que se chama, na prática, de ateísmo prático. Ou seja, a pessoa tem uma aparência de fé, até pratica alguns atos religiosos, mas na prática vive uma vida longe da fé. O mundo quer nos seduzir, tá? Pelas suas máximas. Então, estamos toda hora no meio do mundo e, através de todos os meios de comunicação, das pessoas com quem falamos, do ambiente que estamos, o mundo tende a nos seduzir. E ele tem as suas máximas, né? Que são muito contrárias ao Evangelho. Então, por exemplo, aproveite a vida. Tá? A felicidade é dos ricos, o mundo é dos fortes, e assim por diante. Né? Ser famoso, ter poder, etc, etc. Essa fotografia que aparece na tela, eu atirei aqui em Ponta Grossa, em um muro, como vemos ali. Vamos viver nossos sonhos, temos tão pouco tempo. É uma máxima do mundo, né? Aproveitar a vida, como eu já disse. Né? Quando o cristão, a vida dele é para servir o Senhor, né? E não para si próprio. Além disso, nessa luta, o mundo luta contra nós, exibindo suas vaidades e prazeres, né? Para tornar os vícios ou prazeres atraentes, dissimula, disfarça, né? Com a sua forma de divertimentos, muitas vezes, que são colocados como se fossem algo inofensivo. E às vezes disfarça até colocando alguma coisa boa,
como às vezes podemos ver às vezes em novelas, né? É um monte de, vamos dizer assim, de porcaria, e junta-se alguns fatos bons naquilo tudo, para que aqueles mundanos que querem compactuar com o mundo e com Deus, dizem, não, mas tem coisa boa na novela. Né? Claro, uma coisa boa no meio de uma formação para o ateísmo total. E assim tantos outros divertimentos. Sempre vai ter alguém bom, alguma coisa boa, que na verdade é apenas uma isca para nos atrair e fazer-nos compactuar com o mundo. Né? E, além disso, o mundo também nos dá os seus maus exemplos para nos tentar. Né? O jovem, por exemplo, vê outros que se divertem em festas, luxúria, etc. e tal, né? E às vezes casados, infiéis, contando vantagem na frente dos outros homens, né? Como se fosse algo muito bom, ser infiel, né? Trair a mulher, etc. Ou então comerciantes, empresários desonestos, né? Corrupção, enriquecem, fazem com que os outros olhem como enriqueceu, né? Muitas vezes sabendo que se trata de dinheiro desonesto. Né? E isso hoje é muito comum. Se sabemos, eu costumo dizer, se temos a grande maioria dos políticos corruptos, é porque a grande maioria do povo também tem a corrupção em seu coração. Não o pratica, às vezes, porque não tem a oportunidade. E pior, né? Às vezes esses maus exemplos são colocados pelas outras pessoas como vantagem. Então, se você não engana um pouco o outro, você é um burro. E quem faz isso é o esperto. Né? Já dizia uma época Rui Barbosa que um dia teremos vergonha de ser honestos. Chegando nesse dia. Mas também se somos fracos, todas essas coisas, a hora que vemos, a pessoa fez só uma coisinha aqui, outra lá, se deu bem na vida. Né? E isso às vezes nos tenta. Então é a pressão do mundo sobre nós. E mais ainda, o mundo ainda quer nos atemorizar. Né? Primeiro, pela perseguição. Né? Então, em certas empresas, né, às vezes a pessoa é muito cristã, é privado de promoção, né? E às vezes até demitido, não sabe por quê, mas não vai para frente na empresa porque é muito cristão. Ou então, somos também escarnecidos, né? A chacota, né? Às vezes afasta, principalmente os fracos, os envergonhados, né? Não consegue expor a sua religião porque tem receio da chacota, ou por respeito humano. Né? Os cristãos são taxados de carolas, e hoje até de ignorantes. Hoje, ser cristão é uma conotação de que ser cristão é ser um ignorante, e que crê em coisas ultrapassadas, né? Que pertencem ao passado, etc. Né? Então, isso também o mundo produz. E, além disso, ameaça. Né? Então, coisas assim, olha, se você é desse jeito, não queremos você no nosso grupo. Né? E se é tão honesto como você pretende ser, aqui não tem lugar nessa empresa. Porque aqui temos que ser espertos, temos que tocar a empresa para frente, temos que ganhar dinheiro. Então, ameaça-se, às vezes até, com esse tipo de coisa contra os cristãos. Então, esse é o espírito do mundo, que combate contra nós, os cristãos. Como agir, então? Como agir? Ora, primeiro é analisar tudo isso à luz da fé. Tá? Comparar com as verdades evangélicas, meditar no Evangelho. Então o mundo vai se revelar claramente como um inimigo de Cristo, principalmente o inimigo da cruz de Cristo. Vai dizer São Paulo, em 1 Coríntios, que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, o Espírito Santo. E também aos Gálatas ele vai dizer, se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Uma alusão clara à questão do respeito humano. Ou seja, se eu escondo a minha fé para não ofender os sentimentos da outra pessoa, estou querendo agradar quem? A mim, a outra pessoa ou a Jesus? Certamente não agradarei a Jesus, a Deus. Tá? Posso agradar até a pessoa, mas isso é comportar-se como um mundano, é fazer prevalecer o respeito humano diante da verdade da fé que devemos anunciar. Também o apóstolo Tiago vai dizer, todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se, na verdade, um inimigo de Deus. Tá? São Bernardo vai dizer, ou
Cristo se engana, ou o mundo erra, mas é impossível a sabedoria divina, que a sabedoria divina se engane. Então, temos a certeza da fé, que estamos no caminho do bem e no caminho correto. Não há o que temer. Então, a ação é preservar-se desse espírito do mundo, esse espírito de dissipação que não nos dá tempo para oração, não nos dá tempo para a leitura espiritual, não nos dá tempo para os atos de culto religiosos, tira de tudo. Jesus vai dizer no Evangelho de São João: não peço que os tires do mundo, mas que os preserves do mal. Então é viver no mundo preservado do mal. Né? O mundo servirá para nós, na verdade, para o exercício do apostolado e para nossas questões de necessidades básicas, de sobrevivência, nosso trabalho, o nosso alimento. Né? Parece às vezes muito drástico isso, mas na verdade essa renúncia do mundo não é nada se comparada com as alegrias e a paz que Deus nos dá. A alegria de uma boa consciência, mas mesmo assim uma alegria interior, até o ardor interior, né? E a paz que sentimos de estar em Jesus Cristo é muito maior do que as alegrias que perdemos. E vai dizer São Francisco de Sales: procedamos como quisermos, o mundo sempre nos fará guerra. Abandonemos este mundo cego, grite ele quanto quiser. Sejamos firmes em nossos propósitos, invariáveis em nossas resoluções. A constância mostrará que a nossa devoção é séria e sincera. Palavras fortes e muito sábias de São Francisco de Sales, lá do século XVII. Por fim, falaremos um pouco sobre a luta contra o demônio, que é o nosso inimigo, outro inimigo espiritual. Em Efésios, São Paulo vai dizer: pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os espíritos e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Ou seja, na verdade, essa passagem, quando não é contra homens de carne e sangue, os teólogos todos interpretam que não é apenas contra homens de carne e sangue, porque sim, os homens também nos combatem, mas sempre, talvez, de alguma maneira, eles estão inspirados ou influenciados pelo espírito maligno. Mas então não é apenas contra os homens de carne e sangue, né? É contra os espíritos malignos. E na carta de São Pedro vai dizer: vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar, somente esperando a oportunidade de nos provocar mais uma armadilha, de nos tentar mais uma vez. Temos que saber que a ação do demônio é limitada por Deus, né? Deus não permite que sejamos tentados acima das nossas forças. Em São Paulo aos Coríntios vai dizer: Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. O demônio, para começar, não pode agir diretamente sobre as nossas faculdades superiores. Faculdades superiores, lembrando, o intelecto e a vontade, né? Mas ele age, sim, sobre as faculdades inferiores, sobre os nossos sentidos, visão, audição, olfato, paladar, etc., né? E também principalmente sobre a nossa imaginação e sobre a nossa memória, né? Então essas coisas, começamos com os devaneios, a nossa imaginação nos leva de imagem, de pensamento, a sermos tentados. É muito comum, né? E o que produz essa imaginação e memória quer levar a vontade, o intelecto a consentir. Primeiro, para quer levar o intelecto a achar que aquilo é verdade, ou a vontade, a ter vontade de pecar, a ter vontade de entrar nesse caminho. Então, muitas vezes é por aí que o demônio age, sobre a nossa imaginação e a memória. Além, é claro, pelos ouvidos, pelos olhos, como já vimos na aula passada, que também somos tentados constantemente e muitas vezes por obra do demônio. Santo Tomás vai dizer, porém, né, que nem todas as tentações são obra do demônio, né? Como vimos, a concupiscência nos atrai, né? E também, às vezes, os nossos hábitos passados, tivemos antigamente uma vida de pecado, e volta e meia nos lembramos, por causa da memória, como já falamos, desse passado, e às vezes temos alguma saudade, algum gosto, lembramos de algum gosto produzido, né? E também, muitas vezes, por nossas imprudências,
sabemos que somos tentados em certos ambientes e nos colocamos em situação naquele ambiente, e também isso é por culpa nossa, não tem nada a ver com o demônio. Tá? E todas essas coisas são a causa da maior parte das nossas tentações. Né? O apóstolo Tiago vai dizer: cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. Agora, uma coisa é dizer que a grande maioria das tentações vem de nós mesmos, das circunstâncias, da nossa concupiscência, da nossa imprudência, mas também, por outro lado, dizer que o demônio não tem influência sobre as nossas tentações é muito contrário a tanto as Escrituras como a tradição da Igreja, que sempre atribuiu um caráter real à influência do demônio sobre as nossas vidas, como diz São Paulo, como um leão que ruge buscando a quem devorar. Tá? Mas então, como podemos diferenciar a tentação diabólica da tentação que vem de nós mesmos? Né? E, em princípio, sabe-se que é difícil. Nem sempre conseguimos fazer essa diferença, né? Porque a nossa concupiscência já é razão suficiente para darmos uma tentação forte. Então, às vezes é difícil. Mas existem alguns indícios. Né? Primeiro, se essa tentação é algo repentino, você não tinha isso antes, e começou e muito violento, né? E também duradouro, né? Não sai, né? E é um indício forte e às vezes não há uma causa específica, você não deu causa àquilo. É um indício forte de que pode ser uma tentação demoníaca. E mais ainda, quando essa tentação nos causa uma perturbação profunda, né? E também duradoura, nos perturba demais aquilo. Então isso aliado ao primeiro, repentino e forte, e com muita perturbação, pode ser sim obra do demônio. Às vezes também quando essa tentação sugere coisas espetaculares, extravagantes, né? Mortificações extraordinárias, coisas visíveis para que os outros vejam, né? Também pode ser obra de Satanás. Né? O padre Tanqueray vai dizer ainda, dentro da sua experiência, que quando a tentação é para ocultar, por exemplo, o nosso pecado do confessor, do diretor espiritual, com certeza essa tentação de ocultar é uma obra maligna. Ela não pode provir, é certo que também está acompanhado às vezes da vergonha, mas quando essa tentação de ocultar é muito forte, é uma tentação demoníaca. Eles vão dizer que às vezes um pecado confessado já é meio vencido. Tá? Você confessa o seu pecado, já em parte o venceu. Então, a nossa atitude para nos preservar dessas tentações demoníacas, obviamente, primeira coisa, a oração humilde, a oração confiante. Né? Claro, em primeiro lugar, nosso Senhor Jesus Cristo, mas temos um anjo da guarda, pedir muito pelo anjo da guarda. Temos São Miguel Arcanjo. E, principalmente, em relação ao demônio, recorrer à Virgem Maria, aquela que pisou na cabeça da serpente, que é inimiga da serpente desde o princípio, que humilha o demônio, né? Que não se submete, não quer nunca, jamais aceitar ser submeter-se a uma criatura. Nossa Senhora, então, tem muito poder sobre Satanás. Além disso, valer-se com confiança dos sacramentos, né? E dos sacramentais também. Então, os sacramentos, a própria confissão, já falamos, é um ato de humildade. É eu reconhecer, sou pecador, sou miserável, Senhor, preciso da tua graça, senão eu não vou vencer. E esse ato de humildade já é muito forte para pôr o demônio em fuga. E, além disso, a Eucaristia, né? Que vem trazer ao nosso coração, vem se incorporar a nós o próprio corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, aquele que venceu Satanás, Jesus Cristo que venceu Satanás. Então é uma força muito grande sobre o demônio. Além disso, os sacramentais. Então, o sinal da cruz, todos dizem que o demônio foge da cruz, né? Portar objetos bentos, né? Também as próprias orações litúrgicas, a água benta, e assim, a medalha milagrosa, o escapulário, relíquias de santos, etc. Tudo isso ajuda muito a combater o demônio, tá? Nessa luta contra Satanás. E, sobretudo, vai dizer Santa Teresa, né? De termos
um desprezo absoluto pelo demônio, considerá-lo realmente que ele não tem poder porque nós estamos com Jesus, não tem poder sobre nós, desprezar, né? Ela vai dizer, saibam que quanto mais os desprezamos, tanto menor fica a sua força e tanto mais senhora de si fica a alma, diz Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja. Né? É porque simplesmente o demônio não admite que uma criatura inferior a ele, na essência, tenha o despreze como alguém inferior. Né? É muita humilhação. Então, diz ela que o demônio vai embora se desprezamos dessa maneira. Então vejam, como conclusão desse assunto dos inimigos espirituais, que temos que lutar muito. E certamente não conseguiremos se não estivermos revestidos da graça de Deus. Muita oração, muita mortificação, tá? Muita frequência aos sacramentos para vencer tudo isso. A concupiscência, a tríplice concupiscência, o mundo, o demônio que quer nos combater, que quer nos afastar do caminho reto. Sobre esse assunto era o que tínhamos. Na próxima aula falaremos sobre a doutrina do mérito. Agradeço a todos, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, nossa Mãe Santíssima. Amém. Obrigado.